Shalom, shalom, Haverins, filhos de Israel. Quase que eu esqueci de chamar vocês de filhos de Israel, né? Bnei Israel. Agora vocês já sabem que vocês são Bnei Israel também, né? Estão felizes? Pois é. O estudo das duas casas de Israel é muito lindo mesmo, né? Depois, entrem em contato comigo, me chame no Zap, né? 1899-816-6600, tá? E aí você me chama no Zap e eu, daí eu vou passar uma playlist para vocês mais completa que o Kurnotiovski fez sobre a restauração das duas casas de Israel. E que essa daí que eu fiz aí foi bem fraquinha. A do Kurnotiovski é incrível, cara. Também o cara é professor, né, mano? O cara é o professor dos professores, né, mano? Aí manja demais, cara. Vou falar não, cara, mas o homem tem uma sabedoria que os outros morei comparado a ele também faz isso há 40 anos, pô. Ele lembrou demais da conta, cara. Bora lá. Qualquer coisa chama no Zap que eu passo a playlist pra vocês, tá? Da restauração das duas casas de Israel. Lá do Kurchovski, tá bom? Semana 7, Bereshit, né? Do 28:10 ao 32:3. Depois a Haftarah vai ser Oséias 12:13 ao 14:10. E a Brit Hadashah e Ohanan, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Tá bom? Beleza? Vamos começar então? 28:10, né? E Yaakov saiu de Beersheba e foi para Harã. E veio ao certo lugar e ficou lá toda a noite, porque o sol se pôs. E ele tomou uma pedra daquele lugar e a usou por seus travesseiros. Dormir numa pedra não deve ser fácil, não, né, meu irmão? Você acredita que já aconteceu isso comigo, mano? Tem coisas da vida da gente que só faz a gente ficar mais forte, mais cascudo, mais resistente ao impacto. Você não acha? Para e pensa. Homens fortes são gerados em tempos difíceis e homens fracos em tempos fáceis. Não se engane, tá? Então, né, ele usou a pedrinha de travesseiro lá, né? E as colocou naquele lugar para dormir. E ele sonhou e viu uma escada fixada na terra, e o topo alcançava os chamaíns, os céus, e viu Malax de Elohim subindo e descendo nela. Há muita gente que diz que essa escada tinha uma forma de espiral, né? Tem estudos que falam sobre isso, e que ela segue a cadeia de DNA do ser humano, né? Porque ela se parece com a cadeia de DNA do ser humano. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu já vi estudos que falam com relação a isso. E no nosso DNA está escrito Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Está escrito o tetagrama do nome do Criador, sabia disso? Pois é. Louvemos as mãos com prego, louvemos. Tem numerações do nosso DNA que se repetem o tempo todo. O tempo todo. Se a gente trocar por letras hebraicas, fica Yud, Rei, Vav, Rei. Mas, usando a rematria, né? Essas letras significam assim, ó, 10, 5, 6, 5. E esses números se repetem no DNA o tempo todo. Até a Record fez uma reportagem explicando sobre isso. Né? Não só o DNA humano, mas também o DNA dos animais e das plantas. Tá?
O Criador, quando ele fez a obra-prima, que são os seres vivos, ele assinou o nome dele, basicamente. Então, é que nem um pintor, né? Depois de pintar uma obra-prima, ele vai lá e escreve seu nome, não é? Desse jeito acontece também com essa obra-prima aqui, com essa obra-prima aí que está olhando do outro lado, entendeu? Então você é a obra-prima do Criador, guerreiro. Que pai zeloso, né? Ele fez essa obra-prima e depois assinou o nome dele. Bom, então tem estudos que falam sobre isso daí. Eu já vi isso daí há muito tempo atrás. Se você perguntar para mim onde que está esse estudo, eu não vou nem saber por onde começar a te dizer. Mas eu já vi já. E viu Yahweh em cima dela e disse a ele: Eu sou Yahweh, o Elohim de Abraham, teu pai, e o Elohim de Isaque. A terra onde tu deitaste, a ti eu hei de dar e a tua zera também, a você e aos teus filhos. E a tua zera será como o pó da terra. Você não é feito do barro, do pó. Quem que é o oleiro? Ele não está lá em cima? O homem não foi feito do pó da terra, do barro? O oleiro está lá em cima. E aí ele faz esse pó da terra que é você se transformar em um vaso onde que ele unge com azeite e você chega a transbordar. Já reparou que nas igrejas as pessoas chamam os varões de vaso? Ô vaso! Tá entendendo, meu irmão? De onde que vem esse termo? A tua zera será como o pó da terra, e tu te estenderás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. Em ti e em tua zera serão abençoadas e misturadas todas as famílias, mishpahote, né? Todas as famílias da terra. Agora não é mais nações, agora é famílias da terra. Tá entendendo, meu irmão? Serão abençoadas e misturadas todas as famílias da terra. Mishpahote. Quando é só abençoado, é ivrehu no hebraico. Quando é abençoado e misturado, é nivrehu o termo usado. E é esse exato termo que é usado aqui. Nivrehu, abençoado e misturado todas as nações da terra. Em todas as nações da terra terão israelitas. E você é um deles. Bnei Israel. Tá entendendo, guerreiro? Abençoado e misturado. Vou pegar aqui um pouquinho de água aqui. Vou tomar um tererezinho. Todas as famílias é todas as famílias, todas as nações, tá? Quantas nações? Todas elas. Basicamente é isso. Eu estou contigo, eu te guardarei em todos os lugares onde tu fores. Eu te trarei novamente a esta terra, porque eu não te deixarei até que eu faça aquilo que eu te falei. E Jacó despertou do seu sono, e ele disse: Com certeza Yahweh está nesse lugar. E eu não sabia disto. Vamos saber o nome do lugar agora? Ele ficou cheio do temor e disse: Todo israelita tem temor e tremor.
Ele ficou cheio de temor e disse: Como temoroso é este lugar! Este não é outro lugar a não ser a casa de Elohim. E esta é a porta dos céus, dos Chamaim. Em hebraico é Sa'ar HaShamaim, a porta das águas elevadas. Jacó se levantou de manhã cedo e levou pedra que ele tinha colocado como travesseiro e montou ali um pilar e derramou óleo sobre o topo dele. O que acontece? Tem alguns livros apócrifos que falam que quando Jacó saiu da casa do pai dele, Isaac, para ir para Harã, na casa de Lavã, Esaú estava morrendo de raiva de Jacó. Então, ele não podia ir, ele próprio, perseguir Jacó e matá-lo. Mas ao invés disso, ele mandou quem? Os filhos dele perseguir ele e matar ele. Só que os meninos não tiveram coragem, porque o Criador impediu, né? Os meninos filhos de Esaú. Então, né, eles roubaram todas as coisas, todos os pertences de Jacó. Ele passou fome e frio, né? Ficou sem nada. O pai dele tinha dado uma merreca para ele partir para viajar, né? E aí o Criador sustentou ele em todo o caminho, né? E agora você vai entender o porquê que ele fala certas coisas aqui. Jacó se levantou de manhã cedo, colocou... Cadê essa parte ali? E ele chamou o nome daquele lugar de Bait-El, Casa do Poderoso. Mas o nome daquela cidade havia se chamado primeiramente de Or. Or em hebraico é luz, né? Cidade de luz. E agora é a Casa do Poderoso. Bonito isso, né? Jacó jurou um voto dizendo, presta atenção nessa parte, se a palavra de Elohim estiver comigo, o que é a palavra de Elohim? É o Mashiach, não é? Eu já expliquei isso para vocês, né? Quando fala a palavra de Elohim, ou o braço de Elohim, ou a mão direita de Elohim, ou o braço direito de Elohim, né? Tá falando de quem? Do Mashiach. Sempre vai ser o Mashiach. Você pode pesquisar aí no Bíblia Hub aí, ou em alguma Bíblia online, o termo em hebraico, e você vai ver um monte de et aí, né? O Aleph e o Taf. O Aleph e o Taf vai estar aí o tempo todo. Eu tô sem internet, não posso mostrar isso para vocês agora. Mas mais para frente, quem sabe. Né? E ele jurou um voto dizendo, a palavra de Elohim estiver comigo, e me guardar neste caminho que eu estou a seguir, e me der pão de comer, e o que vestir, e continuar a me vestir. Então, se eu voltar outra vez para a casa de meu pai em Shalom, então a palavra de Elohim será o meu Elohim. Por quê? Porque ele tinha perdido tudo. Os filhos de Ismael tinham tomado tudo dele. Foi por isso que ele fez esse voto. Ele estava sem comida, sem água, né? Sem roupas. Né? Os meninos só não mataram ele, mas o restante tiraram tudo dele. Né? Talvez tenham deixado algumas roupas, uma roupa só. Né? Mas ele tinha saído com um pouco de dinheiro, um pouco de roupa, um pouco disso, daquilo, um pouco de comida, um pouco de água. Mas no final das contas ele perdeu tudo. Né? E Yahweh falou que ia estar com ele. Aí é que tá. Ele fez um juramento, né? A palavra de Elohim, que é o Mashiach. Então, se eu voltar outra vez para a casa de meu pai em Shalom, então a palavra de Yahweh será o meu Elohim. Ele vai servir esse Elohim. Então, se eu voltar... Cadê? Esta pedra a qual eu coloquei
como pilar será a casa de Elohim. E tudo o quanto e tudo o que quanto tu me deres, eu seguramente te darei o macê, os 10%. Né? Veja bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre esses 10% aqui. Aqui, a gente sabe que Abraham era da ordem de quem? De Melquisedeque, não é? Você não é da ordem hoje em dia de Melquisedeque também? Por quê? Porque a ordem de Levi acabou, não é? Pois é, exatamente isso. E você está vendo que esse patriarca jurou dar 10%. O macê. Perdão, pessoal. Ele jurou dar os 10%, o Maaser. M-A-A-S-E-R. Maaser. E aí é que tá. As pessoas hoje em dia falam assim, mas não existe mais a ordem dos levitas. Né? Mas mesmo aqui não tendo a ordem dos levitas ainda, porque os levitas não tinham nascido, o patriarca dava o quê? O Maaser. E a Torá também não tinha sido escrita. E ainda assim, ele prometeu dar o quê? O Maaser. Né? Você dá um Maaser, meu irmão? Ó, uma coisa que me falaram uma vez, é muito bom para quem é empresário, ou para quem é pai de família, para quem quer dar exemplo para os seus filhos e coisas do tipo. Eu vou te explicar uma coisa sobre isso. Né? Eu não quero pessoas perto de mim, né, que não dê um Maaser. Por quê? Porque se o cara rouba do próprio pai de Arwa, você acha que ele não vai roubar de mim? Então, fixa isso na sua cabeça o máximo que você pode. É um conselho que eu te dou. Por quê? Porque se você é empresário, por exemplo, né, e vai contratar um funcionário, e você quer saber se esse funcionário rouba ou não, você pergunta para ele, meu irmão, você é religioso? Eu falo assim, eu sou. Você vai na igreja? Eu vou. Né? Que igreja que você vai? Tal igreja. Você dá o dízimo? O cara fala assim, dou de vez em quando. Né? Você não precisa falar nada pro cara, mas você já sabe o quê? Né? Que se ele rouba de Arwa, ele vai roubar de você também, cara. Simplesmente só isso. Né? Então ensinem os seus filhos ao quê? Não roubar do Criador. Dê o exemplo. Né? E um jeito de você fazer isso é falar assim, eu não estou roubando de Arwa aqui, ó. Vocês também nunca devem fazer isso. De forma alguma. Por quê? Porque se de repente se vocês for procurar algum emprego e se conta essa história para ele. Se a pessoa perguntar, ela vai ter mais confiança em você do que no resto das outras pessoas que ela está contratando. Entende? Então, assim, se a pessoa é capaz de roubar do próprio pai, que é Yahoo, você acha que ela não vai roubar de você? Então é um jeito de você testar para saber a idoneidade dos seus funcionários. Né? Mas também você tem que prestar atenção no que? Na resposta do cara. Né? Uma das respostas que ele pode dar é falar assim, meu irmão, quando eu estou passando por muita dificuldade, né, e eu não tenho dinheiro, né, eu aviso o pai antes, né, ó, eu estou sem dinheiro agora, eu vou ter que usar o dinheiro do Macê para comprar comida para minha casa, né, mas assim que eu me restabelecer, eu vou devolver esse dinheiro para você. Eu vou fazer as contas tudo certinho e obviamente que eu vou devolver, né. Mas tem aqueles que é desigrejado que fala assim, não, esse negócio não existe mais hoje não, né, de dar o dízimo porque a ordem dos levitas acabou. Ou se não aqueles caras que são desigrejados ou que são ateus. Então, assim,
A pessoa não tem o mínimo, você não precisa ter o mínimo de confiança nessas pessoas. Por quê? Porque a base delas, né, não são as mesmas que as suas. Você entende? Se a pessoa não segue nem um pouquinho de regra, né, e essas regras também não constituem no que? Em devolver para o Criador aquilo que já é dele, que ele só está te emprestando, tá entendendo? Essa pessoa é digna de confiança? Não. Ou seja, se a pessoa rouba do Criador, você acha que ela não vai roubar de você, meu irmão? Né? Para e pensa. Né? Então, se o cara fala assim, eu vou na igreja, tal, assim, assim, assado, mas você dá o dízimo? O cara falar que não, sai fora. Sai fora. Não contrata. Porque muito provavelmente essa pessoa é esquisita e vai dar problema para você. Se ela rouba do próprio criador, provavelmente ela rouba da própria família, dos próprios pais. Né? E ela não tem a ética, né, necessária, ou o caráter necessário para quê? Para estar junto, né, de você ou da tua presença. Né? Ou tá sendo parceiro de negócio com você. Leva isso pro resto da sua vida para você, cara. E ensine os seus filhos sempre dando o exemplo do que? De devolver aquilo que é do Criador. Entendeu? Assim, ó, eu vou devolver aqui, ó, o que é devido ao Criador, o que é devido a Yahweh. E vocês também sempre devem devolver para ser sempre abençoado. E quando vocês forem dar, sempre dão o melhor. Se você não tiver naquele momento porque você está passando dificuldade, avisa para ele, né, que você não pode devolver agora, mas no futuro próximo, quando você tiver uma condição melhor, você consequentemente vai devolver isso e até um pouco mais. Né? Se a pessoa fala assim, ó, quando eu estou passando dificuldade eu não devolvo um AC, né? Eu espero um pouquinho mais para frente eu devolvo. Essa pessoa não tem problema. Pelo menos ela tem a consciência, né, de que ela tem responsabilidades com o Criador. Ó, eu não tenho agora Criador, né? Mas eu vou, assim que eu tiver um pouco de condição, com a condição um pouco melhor, né? Eu vou devolver. Essa pessoa você pode contratar. Né? Porque necessidade muitas vezes todo mundo passa, pô. Então a gente nesse ponto tem que ser compreensível. Mas dependendo da resposta da pessoa, eu dou de vez em quando. Não me preocupa muito com isso daí não, sabe, irmão? Às vezes é isso que é a resposta que o cara vai dar, né? Esse daí você já descarta logo de cara. Meu irmão, eu dou o dízimo lá de vez em quando. Esse daí também você já descarta, né? Mas se a pessoa falar assim, ó, quando eu tô passando dificuldade, eu não devolvo, mas eu aviso para ele que eu vou devolver assim que eu tiver uma condição um pouco melhor, essa pessoa você pode contratar. Ou se a pessoa falar assim, é claro que eu devolvo o dízimo, você pode contratar também. Por quê? Porque essa pessoa nunca vai te roubar, cara. Se ela não rouba do Criador, consecutivamente ela não vai roubar de você. E ensina isso para os seus filhos. Nunca roube do nosso Pai. Por quê? Porque ele vai te honrar o resto da vida. Né? E você vai estar sempre nos lugares altos. Por quê? Porque as pessoas vão reconhecer em você, em alguém confiável, que não rouba ninguém. Né? Não é porque o Criador não está aqui na Terra, ou porque a pessoa não está olhando, não tem ninguém olhando, não vou devolver o dízimo, não. Alguns agem desse jeito. Não é assim? Né? Ninguém sabe quanto que eu ganho mesmo, eu só vou dar 5%. Né? Você começa a analisar. E isso você pode fazer perguntando. Quando você vai lá na igreja, lá, você dá o dízimo? Irmão, não dou não. Esse você já descarta. Não deixa perto. Meu irmão, eu dou de vez em quando. Esse também você já descarta.
né? Não fica perto, não. Ah, meu irmão, eu dou, mas quando eu tô passando por muita dificuldade, eu aviso para ele que eu vou pegar aquele dinheiro, usar para algum propósito, e assim que eu tiver dinheiro de novo, eu vou lá e restituo, né? Aquilo que faltou da outra vez. Esse daí você pode contratar. Esse tem consciência de que não pode roubar do Criador, não pode roubar de ninguém, né? Ou senão, se a pessoa fala assim, é claro, não, eu devolvo sim, toda vez, certinho, né? Esse também você pode contratar. Então são casos e casos. Não incentive ninguém a roubar do Criador, né? Mas tipo assim, quando você estiver fazendo a entrevista do seu funcionário ou da pessoa que você pretende contratar e for fazer essas perguntas, não fala para ele, ah, se você roubar do Criador, você vai roubar de mim também. Óbvio, né, que você não vai falar isso pro cara, né? Você só faz isso como um teste mesmo e guarda a resposta para você no seu coração. Você entende? Então, basicamente é isso. Essa é uma das passagens mais bonitas, eu queria falar mais sobre ela. Porque aqui começa a história de um dos patriarcas mais importantes das Escrituras, né? Você vai ver que esse patriarca vai passar por bastante teste. E os filhos dele, também vão passar por bastante teste. E aqui está a prefiguração de tanta coisa, cara. De tanta coisa que você não faz ideia do que desculpa, do que aconteceria no futuro. Se você leu a Bíblia e não entendeu, ou se você leu o livro do Apocalipse e não entendeu, é só você ler o livro de Gênesis e o de Êxodo, que você vai entender. Para você entender o final, você tem que entender o fim. O final, o fim, você tem que entender o começo. Porque o que está escrito no fim, está escrito no começo. Então são ciclos, né? A linha do tempo é uma linha reta. Não, o ciclo sempre se repete. Entende? E ele sempre vai se repetir. Né? E a vida e morte dos nossos patriarcas prefigura a vida e a morte do Mashiach. Você vai entender isso mais pra frente quando a gente chegar em José do Egito, não sei. Né? Você vai entender isso mais pra frente quando a gente chegar que Israel estiver voltando para casa, não sei. Que ele encontrar o Malak Celestial e for lutar com ele. Quem que é esse Malak que ele vai lutar? Que vai ferir a perna dele. Mas ele não vai soltar o Malak até que ele seja abençoado. E aí, a Ruxa? Será? É bonito. Tem tanta coisa para falar. Mas ao mesmo tempo também, eu tenho que me segurar. Porque como eu disse para vocês, né? Vocês têm que receber uma porção de pão por dia. Eu não posso dar pão de mais, nem pão de menos. Eu faço a distribuição por igual. E você não pode comer demais, senão o negócio fica indigesto. Tá entendendo? Mas é bonito isso aqui, cara. A palavra que alimenta.
que edifica, que transforma. Imagina o Criador falando com você no seu sonho. E garantindo a sua proteção o tempo todo. Para e pensa. É esse mesmo Malak que vai te redimir. Que vai te proteger enquanto você estiver em nações estrangeiras. Filho de Israel. Binei Israel. Binei Israel tem uma conotação com filho, sim. Mas também tem uma conotação com o quê? Com criança. O Criador chama você não só de filho, mas de criança de Israel. Ou criancinha de Israel. Né? Lembra quando o Mashiach disse, deixe as crianças vir, né? Porque dela é o reino do Chamaim, é o reino dos céus. Né? Você que é criança, escuta. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Errad. Ouve Israel, Yahuwah nosso Elohim, Yahuwah é um. Porque, se lembra do profeta Samuel? O nome dele em hebraico é Shema El. Shema é ouve o poderoso. Você lembra que o profeta Samuel escutava a voz do Criador desde a infância? Desde criança? Venha a mim, a ela, todas as criancinhas, porque dela é o reino do Shammai. Criancinhas de Israel, aprende primeiramente escutando, ouvindo. Shemael, ouve o poderoso, ou ouve a voz do poderoso. É isso que significa Samuel. Aquele que ouve o poderoso, desde a infância, desde criança. Binei Israel, filho de Israel. Então, quando alguém te chamar de criancinha, se alegre. Em vez de ficar bravo, pô, tá me chamando de moleque, não sei o que lá. Se alegre. No fundo, a pessoa tá tentando te ofender, mas a partir de hoje, isso não vai ser mais uma ofensa para você. Você que estava se amamentando até poucos dias atrás na igreja, agora começou a comer comida sólida, daqui um dia vai estar fortinho, andando, caminhando, vai continuar chorando, vai encontrar outras crianças para brincar. Não faça arte. Aos olhos do Criador já tem 7 anos já, pô. Olha, eu sou velhinho já. Eu já não sou tão... Já fui desmamado. Parece que as crianças daquela época eram desmamadas bem tarde, né? E já tô caminhando há bastante tempo, né? Não virei nem para a direita nem para a esquerda. Continuo no mesmo lugar. Onde que eu fui plantado, tô até hoje. Vamos ver se vocês vão ser assim, crianças de Israel, filhos de Israel. Shema Israel. Samuel, aquele que ouve o poderoso, desde a infância. Venha a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino do Shammai. Criancinhas de Israel, ouvem. O pai e a mãe, você tem que esvaziar o copo, não foi isso que eu disse no começo? Esvazia o copo e deixa o pai encher. Né? Por quê? Porque o pai e a mãe, no início, é quem enche o copo das crianças, dos filhos, não é? É eles que passam as instruções, é eles que passam
o que você pode fazer, o que você não pode, né? É eles que ensinam as crianças, é o pai e a mãe, na primeira idade, que enchem um copo da criança com o quê? Com sabedoria, com expertise, né? Com inteligência, com discernimento, não é? Esvazia o copo, guerreiro. Para quê? Para que aquele lá de cima comece a encher. Você é uma criança. Não se esqueça disso. Bnei Israel. E uma criança sempre ouve o pai e a mãe. Criança com copo vazio e aquele lá de cima lá que vai encher os copos. Tá entendendo? Agora você tá conseguindo entender as palavras que eu falava lá no começo? Tá ficando mais fácil, né? É bonito isso, né, cara? Aleluia. Shalom, shalom. Que a abençoe todos vocês em nome de Mashiach Yahushua. Israel Ben Moshe ficando por aqui. Tchau, tchau.